Olá, está no ar Direito em Foco, programa semanal de debates e entrevistas de temas atuais da sociedade. É um programa patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre liberdade de expressão em época eleitoral. E para tratar esse assunto tão relevante, nós temos dois convidados ilustres hoje. Temos a doutora Larissa Torqueto Teixeira, advogada, parecerista, palestrante, presidente da Comissão de Direito Penal Militar da OAB de São Caetano e também é secretária de Direito Tributário da OAB de São Paulo. Temos também a honra de ter conosco o Dr. Marcos Buim, advogado, administrador de empresa, mestrando em Direito Internacional pela Universidade de la Imprensa de Montevideo, no Uruguai. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, que é a liberdade de expressão em época eleitoral. As eleições, elas representam o que é de mais importante numa democracia, que é a manifestação da democracia nas eleições, ela se consolida. Só que a liberdade de expressão, garantida constitucionalmente, sofre nessa época algumas pequenas restrições ou grandes restrições. Nós vamos analisar isso hoje com os nossos entrevistados. Então, eu já parto para essa pergunta para os senhores. A liberdade de expressão sofre riscos em período eleitoral? Começo pela doutora Larissa. Boa noite aos doutores. É uma imensa satisfação estar aqui hoje. Eu acredito que o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, acaba protegendo os direitos fundamentais de forma impecável, de forma ímpar. Eu não posso ter uma limitação de um direito fundamental em detrimento de outro. Então, por exemplo, o direito de expressão. A gente tem a ótica de um princípio constitucional que é utilizado como forma de equilíbrio entre princípios, por exemplo, o direito de liberdade de expressão e o direito à privacidade. Quando eu tenho um conflito entre esses dois princípios, por exemplo, nós utilizamos como forma de equilíbrio uma forma de não ter retido nem um nem outro. Eu utilizo muito o exemplo, a biografia do Roberto Carlos. Uhum. Quando foi publicada, houve uma discussão muito grande sobre o direito de liberdade de expressão e o direito da privacidade do Roberto Carlos. No caso, tudo que foi publicado permaneceu no mercado, mas após a manifestação do Roberto Carlos, não pôde mais ser publicado uma nova edição. Então vejamos que nesse caso, por exemplo, eu tive a utilização desse princípio, onde eu equilibrei as duas partes. Entendo. Qual a sua opinião? Olha, preservar a liberdade de expressão, tendo dúvida que é uma grande preocupação, é um grande desafio em qualquer momento, inclusive no momento eleitoral, onde nós vamos viver uma condição muito específica aqui, uma campanha eleitoral curta. Nós temos o grande desafio que são justamente as fake news, o grande problema que são as informações falsas que vêm por aí, e longe de censura, nós entendemos que algumas medidas podem ser necessárias de serem tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelos juízes eleitorais de cada comarca, porque temos que correr atrás de um espaço muito curto de tempo, tirar do ar essas informações falsas sob pena de causar grandes estragos para os candidatos. Entendo. Então, pelo que eu entendi da posição dos colegas, a doutora Larissa entende que não pode haver nenhum tipo de restrição à liberdade de expressão. Ela deve se manifestar e, se houver algum tipo de problema, a posteriori isso vai se ajustar. Eu tenho já um princípio onde eu necessito equilibrar esses princípios constitucionais, como utilizei no caso, a liberdade de expressão e a privacidade.
A gente comumente utiliza que o direito de um acaba onde começa o outro. Esse é um exemplo clássico. Eu não posso, de forma anterior, suprimir com receio de que aquilo venha causar um dano, suprimindo assim o direito de expressão de uma pessoa. Eu tenho um ordenamento jurídico hoje forte, onde eu consigo, de forma posterior, em caso de dano, ter uma reparação. O que o doutor comentou sobre as fake news é uma coisa extremamente comum acontecer hoje. A gente tem as mídias sendo fomentadas a todo momento. Só que eu acho que o ponto principal é a questão da educação. Inclusive, nós temos uma comissão de educação digital na OAB de São Paulo, presidente a doutora Cristina Sleman, e é muito focado nisso. Não adianta eu começar a cercear formas ou tentar restringir a expressão, as possibilidades de manifestação, se eu não tenho uma sociedade, uma população que utiliza essas ferramentas com uma educação adequada. Mas, doutora, só para eu entender, quando a gente fala, né, precisamos de uma sociedade mais educada digitalmente, do ponto de vista de cidadania, só que nós não temos ainda esse nível. Né? A população brasileira, ainda numa democracia jovem como a nossa, ainda está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. A justiça, os cidadãos, os candidatos, todos nós estamos nesse grau de aprendizado. E fazer com que a liberdade seja total, com uma reparação posterior, não é causar o dano para depois reparar, eu não sei... Nos ficaria essa a questão. É complicado, é justamente isso aí. A nossa justiça, ela tem os trâmites normais deles, trâmites burocráticos. É difícil imaginar que a gente consiga trabalhar antecipadamente um aspecto judicial qualquer dentro de uma eleição tão curta. Uma reclamação de um candidato contra uma informação, uma ofensa que ele esteja recebendo, será que o judiciário vai ter velocidade para responder e tirar do ar um veículo, uma notícia que esteja sendo veiculada de uma forma equivocada ou de má fé, muitas vezes? Então, é nesse aspecto que a gente defende algumas disciplinas. Né? A legislação já existe, ela é ampla, é aplicável. Nosso receio é que não dê tempo e que o estrago realmente que seja feito para alguns candidatos, as informações falsas que possam surgir, sejam maiores do que qualquer dano que possa ser reparável posteriormente. Nesse sentido, basicamente, que a gente fala em disciplina. E recentemente, o Conselho de Justiça, o Conselho dos Magistrados, o Conselho Nacional de Justiça, dirigiu aos magistrados uma determinação que os juízes não poderiam se manifestar nas redes sociais apoiando este ou aquele partido, este ou aquele candidato. Isso tem causado aí uma repercussão muito grande, contrário a essa restrição dos magistrados. Não deixa de ser uma restrição à liberdade de expressão individual de cada um desses magistrados. Qual é a opinião dos senhores sobre isso? Eu acredito que entra claramente esse ponto do equilíbrio. Eu acredito que um magistrado, em um momento efetivamente exercendo, em uma audiência, fazendo um pronunciamento oficial, ele efetivamente não possa manifestar a sua vocação política, as suas crenças pessoais. Entretanto, ele também tem uma vida privada, ele tem o direito a essa privacidade. E na privacidade dele, ele tem o direito de expor os seus ideais, as suas preferências. Temos muito essa discussão também fomentado pela Lava Jato. Exato. Pelo nosso juiz federal, Sérgio Moro. Então, e eu particularmente nunca vi um posicionamento dele particular referente a um partido ou outro. Apenas referente a caso, legalidade, constitucionalidade. O juiz, ele tem que ter, nem só juiz, como outras categorias também, de profissionais, ele tem que ter em mente que quando ele está falando, sabendo que ele é um magistrado,
ele vai ser, a palavra dele vai ser confundida muitas vezes com a opinião da instituição. Isso não pode deixar acontecer. Já não é mais ele que se manifesta. Eu acho que o risco é muito grande dele falar alguma coisa, tomar um partido de uma situação e dar a impressão que é a instituição, o tribunal que ele representa, onde ele serve, que esteja tomando aquele posicionamento. Então, eu acho que o juiz tem que tomar muito cuidado, sim, para manifestar o seu posicionamento. Caso ele precise, vamos supor que ele seja candidato, é diferente. Ele se afasta da função dele para poder ser candidato, ele vai tomar as posições dele. Então, eu acho que realmente não se trata de censurar o juiz, mas sim de tomar todos os cuidados necessários. Essa determinação surgiu justamente porque estavam ocorrendo alguns abusos. Juízes aí andavam replicando informações no Facebook que eram falsas. Ou seja, não tomaram cuidado suficiente, que também é difícil de saber o que é uma informação falsa ou não, muitas vezes, mas acabaram não tomando as precauções necessárias para evitar disseminar aquela informação falsa. Foi mais ou menos por isso que surgiu essa determinação. Eu acredito que é justamente nesse ponto de cautela que entra o equilíbrio. Eu não posso obrigar uma pessoa a deixar de se manifestar, porém ela tem que ter a cautela de ter consciência clara do que ele está falando. Não poderia ser uma lei, uma determinação dizendo não diga nada, seria uma mordaça. Bom senso, né? Eles estão acostumados, eles têm que saber. E é aí que entra o critério da educação. Também. Em todos os sentidos. Eu tenho questão de fake news, eu tenho os crimes contra a honra, que quando a gente trata dos meios digitais, a gente perde a quantidade de quanto isso pode avançar. Um exemplo, o bullying, o cyberbullying, são coisas que avançam de maneira muito rápida. Por isso, eu acredito, com a opinião pessoal, não devo ficar colocando mordaças, e sim educar para que isso não ocorra. Eu acho que a melhor medida preventiva é a educação, e não regular de uma forma impositiva algo que a gente já perdeu há muitos anos atrás, essa questão da mordaça política e a questão da mordaça também de imprensa. O doutor Marcos colocou algumas vezes a questão da fake news, né? Eu acho que a fake news é hoje uma preocupação de toda a sociedade. E a fake news, ela tem uma característica que ela se profissionalizou. Hoje existem empresas dentro e fora do Brasil que criam fake news, são até através de robôs que vão criando artificialmente notícias e espalhando essas notícias. Seria, na opinião dos senhores, as fake news ou o controle das fake news previamente uma maneira de liberdade, de contenção ou de restrição à liberdade de expressão? Eu acredito que sim. Eu acredito que o que deve ser ponderado é levar à população uma forma de identificação dessas fake news. Muitas pessoas acabam se confundindo no que é realidade apenas pelo fato de não saber como verificar a fonte. Então eu vou deixar uma pergunta para depois do nosso intervalo, que é o seguinte: nós deveríamos restringir as fake news previamente através de uma legislação ou somente através de educação? Qual é a opinião dos senhores sobre isso? Depois do intervalo, a gente volta com essa resposta. Onde tem lixo, Santo André vê responsabilidade. Preservar o meio ambiente tem volta. As famílias entregam conscientização e recebem qualidade de vida. Moradores ganham pontos para agir com cidadania. E a reciclagem faz o lixo virar oportunidade. Quando cada um faz sua parte, a vida melhora para todos. Semasa, Saneamento Ambiental e Prefeitura de Santo André. Movidos pela nossa gente. Orgulho em cuidar de você. A Feira do Circuito das Malhas agora é FEME, Feira da Moda Inverno. Todas as tendências para você criar aquele estilo que eu aprovo com preços irresistíveis. Aproveite e aqueça os pequenos corações. FEME, no Pavilhão Veracruz, em São Bernardo do Campo. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789.
Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Empresário e empreendedor que me assiste, eu quero apresentar a você a empresa que cuida de toda a contabilidade da Público-Alvo TV, a Jaguar Contábil, uma empresa consolidada que há 42 anos vem cuidando da contabilidade de diversas empresas. Aqui você vai ter um atendimento especializado, uma equipe voltada para sanar todas as suas dúvidas e para realmente cuidar da sua empresa. E você vai poder focar naquilo que realmente você deve focar, que é fazer a sua empresa dar lucro. Você quer uma contabilidade que te dê respaldo, que realmente avalie se você está pagando menos ou mais impostos do que deveria? Essa empresa é a Jaguar Contábil. Ela fica aqui na Rua General Canavarro, 527, no bairro Campestre, em Santo André. O telefone é o 4992-5255, 4992-5255, e você pode também enviar o seu e-mail para jaguar@jaguarcontabil.com.br. Vem de uma vez por todas se livrar da dor de cabeça com a contabilidade da sua empresa. Vem para Jaguar Contábil. Vale muito, custa pouco. Viajar de férias com a CVC. A CVC tem tudo para você montar sua viagem do jeito que quiser. Passagens aéreas, diárias de hotéis, aluguel de carro, pacotes completos e muito mais. Com o apoio e a segurança que só a CVC oferece. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade, então eu vou de CVC. Na CVC, momentos que valem muito custam pouco. CVC sempre com você. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Retomando a pergunta que nós deixamos no ar antes do intervalo. Doutores, as fake news que tão mal fazem as democracias, como se provou até a democracia americana, afetando, merece uma disciplina que a restrinja? Essa é a pergunta que eu deixo aos senhores. Doutor Marcos. Existe um desafio muito grande até em definir o que as fake news. Enquanto que nós estamos tentando definir o que é fake news, estão surgindo outros formatos de divulgação, de divulgação prejudicial e errôneas e mentirosas. Então é uma coisa muito complexa. Eu acho que ela vem de uma forma que à medida que ela vem, vai ser possível algumas providências serem tomadas. Agora, eu não tenho dúvida de que, quando a doutora Larissa fala em culturamento da população em relação à internet, isso é um futuro, é uma necessidade. O problema é que transformar uma cultura, um costume, um hábito de uma população, para que ela se acostume a não se fazer valer desse tipo de recurso, isso vai demorar gerações, isso vai demorar muitos anos, enquanto que a gente está discutindo coisas aqui que estão mudando todos os dias aqui. Qualquer jovem modifica conceitos do computador em questão de meses, em questão de um tempo muito curto. Então, eu não sei se o caso é uma legislação específica para fake news. Que nós precisamos são de legislações que restringam erros, que restringam abusos de alguma forma, tanto na fake news quanto outros recursos que possam aparecer. Eu acredito que seja necessário um judiciário mais ágil e não uma imposição legal maior, mais densa. Eu vou utilizar como exemplo, já sabemos, né, da gravidade das fake news, mas há alguns anos atrás, uma senhora foi morta no Guarujá porque foi propagada uma notícia falsa referente a ela e ela acabou sendo morta pelos seus vizinhos. Ela foi linchada
e por conta disso pela própria acabou falecendo. Diante disso, há um estudo, uma propositura referente a uma agravante. Quando pessoas criam essas fake news e acabam indiretamente, ou em alguns casos diretamente, contribuindo com o falecimento de uma pessoa, com um homicídio e tudo mais. São coisas extremamente graves. Como o doutor disse, não é algo que se muda do dia para a noite em breves meses. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que analisar sempre a ótica do equilíbrio. Eu não posso cercear a liberdade de expressão de boa parte da população que faz isso de uma forma com cautela, respeitando nosso ordenamento jurídico, em detrimento de alguns que não o observam. Até porque eu já tenho um ordenamento jurídico suficiente para que essas pessoas que não respeitam os princípios legais, cometem crimes, sejam culpados. O que eu preciso é de um judiciário forte e ágil, para que a lei efetivamente seja cumprida. Perfeito, doutores. Mas tem uma questão que tem nos afligido, né, que é a seguinte. As mídias tradicionais, elas são conhecidas, né? Rádio, TV aberta ou a cabo, mas a TV, enfim. Temos lá toda aquela linha já conhecida de mídias. Só que nos últimos tempos, a gente tem visto a mídia alternativa em crescimento. São programas feitos aí em YouTube, no Facebook, onde blogueiros são hoje formadores de opinião, mas nós temos uma legislação muito clara para as mídias tradicionais. Então, os debates têm períodos que antecedem as eleições, que podem ir ao ar ou não, só que não há ainda uma legislação muito clara com relação a essas mídias alternativas. Então, um canal de YouTube, por exemplo, pode fazer um programa, um debate, uma conversa, ou uma exploração de um tema político eleitoral, sem as mesmas restrições da mídia tradicional. Qual é a opinião dos senhores sobre isso? As restrições que existem para as mídias tradicionais devem ser levadas às mídias alternativas, ou esse terreno fica só para o marco da internet, só para as regras gerais? Quando a gente fala em liberdade de expressão, vocês que terem em mente que a liberdade de expressão ela não é aplicável para o anônimo. Quem tem liberdade de expressão é quem está mostrando a cara. Pura e simplesmente. Ou seja, aquilo que vem de notícias anônimas, nós podemos restringir de qualquer forma. Agora, como realmente restringir somente aquilo que for falso? Isso é difícil de a gente descobrir. Isso tecnicamente não tem uma forma. Nós não temos como julgar isso é falso, se é verdadeiro, se tem que sair do ar ou não. Só vai poder sair do ar aquilo que tiver reclamação e que tiver sido apreciado. Daí, quem vai apreciar? O judiciário. Daí, veio aquele caso que a doutora falou. O judiciário precisa ser ágil. Mas se me permite, doutor Marcos, a questão até que eu coloco não é nem da fake news propriamente dita. É da mídia alternativa se utilizando da penetração que ela consegue em toda a sociedade, sem a restrição das mídias tradicionais. Eu acredito que, primeiro, isso é necessária a regulamentação, entendeu, de funcionamento e tudo mais, mas eu não posso colocar uma grande emissora comparado com um grande canal do YouTube. Eu sei que tem uma viralização muito alta, mas eles não têm a mesma proporção, eles dificilmente chegam ao mesmo pé. Então, ao par disso, eu não posso ter as mesmas limitações. Cabe regular analisando o plano de fundo, que é qual o alcance de cada um, como funcionam, quais os subsídios que tem. Tudo isso deve ser levado em conta para que essa regulamentação seja feita. Mas é necessário, sim, uma regulamentação e feita de uma forma com extrema cautela, para que nenhuma parte seja prejudicada. Porque prejudicar um pequeno, analisando a forma de atuação de um grande, é muito fácil se perder nesse meio caminho, né? Eu não sou um grande conhecedor de internet, mas eu vejo alguns blogs com milhões de seguidores.
centenas de milhares de seguidores. E alguns canais de TV aberto, por exemplo, não têm essa audiência, não consegue essa penetração. É possível saber a repercussão que pode dar. Então a repercussão, me parece, dessas mídias alternativas, ela tem crescido muito grande, por isso da minha pergunta. Né? Eu acredito que não é isso claramente, mas não é porque um canal do Instagram, do YouTube tenha uma efetiva quantidade de milhões, bilhões de seguidores, nem todos têm o acesso ao conteúdo. É feita uma forma, agora também para explicar para o senhor, não sou especialista na área, mas não são todos que recebem uma notificação de que o vídeo está sendo transmitido ou que recebem a postagem. São feitas aferições pelas preferências do usuário. Então, por exemplo, o meu perfil do Instagram, dependendo do que eu mais curto, das páginas que eu mais acesso, eu vou ter acesso ao que esses tipos de perfil postam. Nem todos os meus seguidores ou aquilo que eu sigo vão ter acesso ao conteúdo de forma expressa. Nesse sentido aí, nós temos no Congresso tramitando vários projetos de lei que eles visam ou criminalizar quem produz determinados conteúdos ou impor responsabilidade sobre os meios de divulgação, que é o Facebook, o Google, outros dessa natureza. Seria mais ou menos, então, que eles tivessem uma responsabilidade de não transmitir. Já que eles transmitem diretamente para algumas pessoas selecionadas eletronicamente, eles teriam a responsabilidade de não retransmitir determinado material. Mas qual seria o material não seria transmitido? É muito público, o material é muito vasto, é muito difícil regulamentar isso aí. Perfeito. Estamos realmente num desafio muito grande. Não sei como é que vão ser essas eleições nesse Também vai ser uma incógnita. É uma pena, mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Nós poderíamos debater ainda por muitas horas, porque o tema realmente é palpitante. Eu só tenho a agradecer ao Dr. Marcos, doutora Larissa, e abro as considerações rápidas, mas considerações finais aqui do nosso programa. Obrigado. Agradeço ao Dr. João Paulo pela indicação. É uma imensa satisfação trabalhar na OAB de São Paulo, pela Comissão de Tributário e em São Caetano, na defesa do policial, civil, militar, das forças de segurança. E estar aqui com os doutores é uma honra muito grande. Eu agradeço também a oportunidade e espero que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aqui, possa ter colhido algum material para suas próprias reflexões. Muito obrigado. Acerca do tema. E na próxima semana, no mesmo horário, às 19 horas, estaremos com o Direito em Foco. Muito obrigado e até lá.